Agora nós vamos falar sobre ponto de equilíbrio. O que é esse conceito ponto de equilíbrio? O que significa esse termo? Ponto de equilíbrio é o quanto a empresa tem que vender para não ter prejuízo. Isso a gente calcula utilizando os dados de custos. Então, olhem só, para que eu identifique quantas unidades eu tenho que vender para não ter prejuízo, eu preciso identificar o gasto fixo da empresa de um determinado período, somo todos os gastos fixos, tudo que é custo fixo e tudo que é despesa fixa. Então eu pego o aluguel, eu pego a energia elétrica, eu pego o salário do contador, do administrador, tudo que é fixo, somo, nesse caso aqui, R$10.000. Outra coisa que eu preciso saber, o preço de venda, o quanto eu vendo o meu produto ou o quanto eu vendo o meu serviço. Nesse caso aqui eu disse que cada unidade vendida pela empresa é R$10. Então, o preço da empresa é R$10 por unidade que ela vende, tá? Isso também vale para serviço. Então, quanto você vende o seu serviço? Cada serviço seu é o preço de venda, tá? Custo variável unitário eu também preciso saber. Quanto que é o custo de cada unidade que está sendo vendida? Aqui, o custo variável de cada unidade, que o custo fixo já está aqui em cima no custo, junto com o gasto fixo, tá? E outra informação é a despesa variável. Você paga uma comissão para vendedor, por exemplo, para vender o produto, isso seria uma despesa variável por unidade, quanto que é? Então, despesa variável unitária. Para calcular o ponto de equilíbrio, a gente chama ele de PEC, nós vamos pegar todos os gastos fixos, custo e despesa fixa, e dividir pela margem de contribuição unitária. Margem de contribuição unitária é o quanto sobra cada vez que você vende um produto, tá? Então, dividindo o gasto fixo por isso, você vai saber quantas unidades é necessário vender para não ter prejuízo, tá? Então, nesse caso, olha só, gasto fixo da empresa, R$10.000. Margem de contribuição unitária, como é que eu encontro ela? É assim, ó, é o preço de venda menos o custo variável de cada unidade, menos a despesa variável de cada unidade. Isso aqui é o que sobra cada vez que você vende uma unidade. No nosso caso aqui, a margem seria o seguinte, cada unidade é vendida por 10, só que cada vez que eu vendo uma unidade que a minha receita é 10, eu tenho um custo variável para fazer ela de R$6. E cada vez que eu vendo ela, eu também pago lá uma despesa variável de R$2. O que sobra para mim cada vez que eu vendo uma unidade, percebam, é R$2. Preço de venda menos custo variável menos despesa variável. 10 menos 6 menos 2 sobra para a empresa R$2 cada vez que ela vende uma unidade. Percebam que essa empresa tem um gasto fixo para honrar de R$10.000 e cada vez que ela vende uma unidade sobra R$2. Quantas unidades então ela tem que vender para não ter prejuízo? Tem que vender para não ter prejuízo 5.000 unidades. Vendendo 5.000 unidades, a empresa consegue arcar com todos os seus gastos. Não vai ter prejuízo, mas também não vai ter lucro. O lucro dela aqui é 0, tá bom? O PEC ele também pode ser encontrado em valor. Como é que eu acho o PEC em valor? Eu pego o PEC, que é a quantidade que eu tenho que vender para não ter prejuízo, 5.000 unidades, e multiplico pelo preço de venda, que nesse caso é R$10. O PEC em valor seria o faturamento da empresa, o quanto eu tenho que faturar para não ter prejuízo. Então, 5.000 vezes o preço de venda, eu tenho que faturar R$50.000 para não ter prejuízo. Então, o PEC em quantidade e o PEC em valor, tá? Existem outros pontos de equilíbrio, mais dois. Existe o ponto de equilíbrio financeiro e existe o ponto de equilíbrio econômico. Vamos ver o que é o ponto de equilíbrio financeiro. Diferente do contábil, o financeiro, ele vai olhar somente para os gastos que de fato a empresa vai desembolsar. O que eu quero dizer com isso? Na contabilidade, contabilmente, existem alguns gastos fixos que são não desembolsáveis. Um caso, por exemplo, é a depreciação. A gente contabiliza a depreciação, é obrigatório ter essa contabilização, no entanto, a empresa não paga pela depreciação. A depreciação representa um desgaste do item imobilizado. Então, se a empresa, por exemplo, não vai conseguir vender 5.000 unidades para não ter prejuízo, a gente vai olhar os gastos fixos dela. Será que não existe aqui dentro desse 10.000 algum gasto que ela jamais vai desembolsar? Então vamos abrir o gasto fixo. Digamos que R$2.000 do total desse 10.000 representa a depreciação das máquinas da fábrica. Então olha só,
Se do 10 mil reais do gasto fixo, 2 mil representa a depreciação, que é um gasto não desembolsável, eu posso fazer o 10 mil, total do gasto fixo, menos essa depreciação. Sobra para eu pagar, para eu desembolsar de fato, 8 mil reais, tá? Eu vou pegar esse 8 mil reais e vou dividir por aquela margem de contribuição que é 2 reais, lembra dela? 10 menos 6 menos 2. Cada vez que eu vendo sobra 2 reais e eu tenho de fato que pagar, os meus gastos desembolsáveis são de 8 mil agora. Então, meu ponto de equilíbrio financeiro, 8 mil dividido por 2, nós vamos ter 4 mil unidades para serem vendidas para que a empresa não tenha prejuízo financeiro. Ao montar a demonstração do resultado, se a gente fosse montar, ela teria um prejuízo contábil, porque a depreciação vai ser embutida lá na demonstração do resultado, mas financeiro a empresa não teria prejuízo, tá? Então isso aqui é o ponto de equilíbrio financeiro, eu tiro fora os gastos não desembolsáveis. Também posso encontrar esse ponto de equilíbrio em valor. Como é que eu faço? Vezes o preço de venda. Tá? Então, posso fazer vezes o preço de venda, aqui a gente teria um ponto de equilíbrio em valor de 40 mil reais, tá? Mas, como ninguém quer ter lucro zero ou prejuízo contábil, existe também o ponto de equilíbrio econômico. E aqui o que eu faço? Eu digo qual é o lucro que eu quero, qual é o lucro desejado que eu quero. E aí eu vou encontrar quantas unidades eu tenho que vender ou quantos serviços eu tenho que prestar para ter aquele lucro desejado. Então aqui pensem assim, ó, nós temos aquele gasto fixo de 10 mil reais e queremos um lucro de 2 mil reais. Queremos um lucro de 2 mil reais naquele mês. Então a gente quer arcar o gasto fixo de 10 mil e quer mais um lucro de 2 mil reais. Então percebam que agora a gente tem 12 mil reais, a gente tem que conquistar 12 mil reais. E cada vez que a gente vende, sobra 2 reais. O que é aquele 2 reais mesmo? É o preço de venda, menos o custo variável, menos a despesa variável. Cada vez que eu vendo, sobra 2 e agora eu quero 12 mil reais. Então, eu tenho que vender mais, né? Porque eu quero lucro. Logo, eu tenho que vender 6 mil unidades, porque 12 mil dividido por 2, agora eu tenho que vender 6 mil unidades, tá? E quanto vai ser meu faturamento ao vender 6 mil unidades? Qual é o meu ponto de equilíbrio aqui econômico em valor? Eu vou multiplicar pelo preço de venda. 6 mil vezes 10 reais, o meu faturamento vai precisar ser de 60 mil reais para que no final sobre para mim um lucro de 2 mil reais, tá? Então, ponto de equilíbrio é o quanto eu tenho que vender, ou para ter lucro zero, para não ter prejuízo, ou para ter, para conseguir arcar os gastos desembolsáveis, ou então para ter o lucro desejado.